Fala aí, galera do canal Botafogo Digital. Tô até rouco de tanto gritar gol. Pessoal, eu sou Carlos Albuquerque e hoje, domingo, Dia dos Pais. Antes de mais nada, quero mandar um abraço pro meu pai, que me fez botafoguense, né? Meu pai que tá aí com 82 anos. Já até mostrei ele aqui no canal, nos shorts, contando uma história de Newton Santos, sobre Garrincha, enfim. Ele teve a felicidade, né, de acompanhar esse Botafogo glorioso, né, da década de 60, principalmente. E, enfim, então um abraço para o meu pai e para todos os pais que acompanham aqui o canal. Grande domingo, 13 de agosto, né? Um dia para a gente relaxar. Para quem tem o seu papai aí, dê o seu abraço. Para quem não tem mais o seu pai por perto, enfim, também da mesma forma, tire alguns minutinhos aí para pensar nele, né? E também, para mim, que sou pai há 23 anos, agradecer também por essa bênção, né? Que é ter filhos alvinegros. Galera, ainda sobre o assunto, né? Acho que uma das grandes heranças que a gente pode ter claro, além de caráter, né, de ética, de ensinamentos mesmo de vida, né? Acho que a herança do fogão é uma que a gente tem que ter, agradecer, né? Agradecer por quem tem essa bênção que é herdar a paixão pelo glorioso. É, o Botafogo ontem, né, antes do jogo, inclusive, apresentou um mosaico lindo, maravilhoso. Parabéns a quem teve a ideia, muito criativo, né? Porque justamente mostrava ali a imagem de costas, né? De 3 gerações, né? Um avô, um pai e acho que uma filhinha. O avô com o número 68 às costas, né? Representando o nosso primeiro título brasileiro. Depois o pai com 95 nas costas e a criancinha, né? Ali provavelmente, certamente, com o 2023. Então, 3 gerações representando justamente as 3 conquistas, a terceira que está loading, né? Tá. Ontem chegamos à metade do nosso caminho. Antes do jogo também, o Botafogo, depois, eu gravei ontem 2 conteúdos, tá? Para quem não viu, eu gravei um segundo conteúdo, que não é normal aqui no canal, mas é porque era uma notícia especial sobre o Diego Costa, né? E um pouco antes do jogo, o Botafogo, como todo mundo sabe, a gente comemorava 119 anos na data de ontem. O Botafogo fez ali, primeiro uma publicação sobre álbum de família, né? 119 anos, tal, e depois fazendo esse link com o novo jogador aí que chega para a família Botafogo, justamente o Diego Costa, né? Anúncio oficial. Eu achei até que isso ia acontecer só durante a semana, né? Mas o Botafogo já se adiantou e anunciou oficialmente o Diego Costa. Acabou sendo um presente aí para o clube e para toda a torcida, né? Tem também um videozinho com lances do Diego Costa na Europa, né? Jogador que fez toda a sua carreira na Europa e, inclusive, eu tinha dito ontem aqui que jogou a Copa de 2014, só fazendo um adendo, jogou também a de 18 pela Espanha, pela Fúria, né? E foi aquela Espanha cascuda, né? Uma seleção que cresceu muito desde 2010, especialmente. O Diego Costa era o centroavante, né, da Fúria. Enfim, então foi legal. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, só conferir o segundo conteúdo de ontem, tá? Antes da gente entrar no assunto do jogo, o Bruno Lage também comentou na coletiva de imprensa sobre a chegada do Diego, tá? Falou o seguinte, vamos lá, aspas para Bruno Lage, que ele fez uma pressão enorme para ele vir, tá? Então a gente já tinha falado que ele tinha ligado para o Diego Costa, né? O Diego Costa foi jogador dele lá no Wolverhampton, da Inglaterra, e além dele ter dito isso, que fez uma pressão enorme, falou também que o Tiquinho e o Eduardo também fizeram uma força. Ele comentou o seguinte, tá? É um homem de fé, de união e vem para ajudar. Isso aí é importante, né? O Bruno Lage está falando,
porque teve algumas notícias, algumas coisas, de repente o Diego Costa não é um cara tão fácil de se lidar, o Botafogo está com um ambiente tão positivo, a gente pode trazer alguém que possa eventualmente ser nocivo ao ambiente, ao vestiário, e aí com essas palavras do Bruno Lage, ele meio que, né, encerra esse assunto comentando de que é um jogador de grupo, de união, e que vem para ajudar, ou seja, está ciente que ele não será o titular, né? O titular é Tiquinho Soares, então o Diego vai ser um cara que vai ajudar da seguinte forma, substituir o Tiquinho quando o Tiquinho não puder jogar, como agora, né? E também, de repente, num jogo aí que precisa poupar um pouco o Tiquinho também é um jogador que já passou dos 30 anos, então o Diego Costa pode ser esse cara que vai entrar em alguns jogos e dar conta do recado ali, beleza? Enfim, já discutimos bastante aí sobre o assunto Diego Costa, que, como disse o Medeiros, deve se apresentar ao Botafogo, passar por exames médicos ali e tal, e assinar o contrato já nessa terça-feira, tá? O Botafogo terá uma semana inteira de treinos, tá? De descanso, até o jogo do próximo sábado contra o São Paulo, lá no Morumbi, às 16 horas. Então, muito importante essa semana aí de trabalho para o Bruno Lage, que também comentou na coletiva que nem bem chegou a um mês de Botafogo e já cumpriu 7 jogos, né? Passou rápido, 7 jogos de Bruno Lage, 7 jogos invicto, né? Comentei aqui também sobre essa invencibilidade do Botafogo, chegamos a 16 jogos invictos ontem, né? Enfim, galera, a escalação do time ontem, né? Novamente o Lage surpreendeu um pouco, a gente esperava o Janderson desde o início do jogo, e ele começou, na verdade, com o Lucas Fernandes, fazendo, né, o papel do Eduardo, o Eduardo deslocado ali para fazer o papel do centroavante, do Tiquinho, né? E o Sauer, que já era esperado. Então, na verdade, a novidade da escalação foi o Lucas Fernandes no lugar do Janderson, né? A gente esperava o Janderson começando o jogo, tá? Eu achei que o Botafogo fez um bom primeiro tempo, tá? O Inter também esteve muito bem. O Inter veio com, né, o fator anímico, né, como se diz hoje em dia, lá em cima. Eliminou o River Plate da Libertadores. Então, assim, o motivacional do Inter estava realmente no topo, né? Claro que o Inter não vem tão bem no Brasileiro, mas o Internacional tinha feito um grande jogo lá no Beira-Rio, tá? Uma grande atuação. Isso foi até pontuado pelo Bruno Lage, né? O Cudê também, depois do jogo, também comentou. Enfim, então o Inter fez um bom primeiro tempo. O Botafogo acho que jogou até melhor do que o Inter no primeiro tempo, mas fomos castigados com um gol que saiu aos 17 minutos, o gol do Maurício. Todo mundo já viu esse gol, né? Um chute do Maurício e uma infelicidade do PR, né? Um lance surreal, assim, de que ele faz a defesa e fica procurando a bola, né? E eu acho que todo torcedor botafoguense naquele meio segundo ali, milésimos, ficou assim, tipo, tá aí, avisando, né? A bola tá aí, debaixo da sua perna. Enfim, coisas do futebol. E aí o próprio Maurício pegou o rebote e fez o gol, né? Só que o Botafogo hoje em dia, né? Essa união da torcida com os jogadores é tão forte que mesmo um lance assim bizarro, né? A gente pode classificar como um lance, uma falha totalmente inesperada do melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, né? A torcida acolheu o Lucas Perry, os jogadores acolheram e o Botafogo seguiu o jogo, né? A gente sabe que o psicológico do jogador que comete a falha fica abalado, né? É natural, mas aí começou a vir a primeira bola, tal, a segunda, tal, e o Perry seguiu o jogo, se recuperou, né? Inclusive no segundo tempo faz importantes defesas, né? Tem um lance até interessante que ele faz a defesa com o peito, defesaço no segundo tempo, e depois vem o Adrielson, assim, comemora na frente dele, ficam os dois ali vibrando. Então a gente vê o quanto que esse Botafogo hoje é um Botafogo focado e com psicológico em dia, né? A ponto de se recuperar disso. A torcida também deu um show, apoiou demais o PR, enfim. E o Inter fez esse 1-0 que foi preocupante, porque o Botafogo perdeu alguns gols
O Rocher, que é o goleiro do Colorado, teve numa noite muito boa, né? Especialmente no primeiro tempo, salvou chances. O Lucas Fernandes teve uma boa atuação, ele que não vinha bem teve uma boa atuação, foi quem mais chutou a gol no primeiro tempo. Eduardo também teve ali uma ou duas chances muito boas no primeiro tempo e parecia que a bola não queria entrar, né, na primeira etapa. O que aconteceu? Intervalo de jogo, isso mais de um jogador falou, Eduardo falou, outros jogadores falaram, o Botafogo sentia que iria virar o jogo, né? O sentimento era esse, os jogadores entraram assim com sangue nos olhos para a segunda etapa, né? Uma situação totalmente inédita. O Botafogo não tinha ainda sofrido o primeiro gol, né? O revés no nosso tapetinho durante o campeonato. O Botafogo só tinha tomado 2 gols em casa, né? Do São Paulo na primeira rodada e do Curitiba no 4-1 recentemente. Né? Então era a primeira vez que o Botafogo saía atrás do marcador jogando em casa. E o time e a torcida reagiram da melhor forma possível. Tá? Na volta para o segundo tempo, as mudanças do Bruno Lage, aí sim ele adotou o esquema que se esperava desde o início do jogo. Né? Volto a dizer, o Botafogo foi bem no primeiro tempo. O Botafogo faltou a bola entrar. Eu acho que 1-1 ali no primeiro tempo teria sido, inclusive, o placar mais justo. Né? E aí sempre dá aquela preocupação quando você vai para o segundo tempo, né? Vai para o intervalo atrás do marcador. Pô, o Inter agora vai cozinhar o jogo, né? Vai fazer cera, vai amarrar o jogo. O Inter não é uma má equipe, não está bem no Brasileiro, mas é uma equipe muito qualificada, né? Tem bons jogadores. Então esse era o receio, né? Então o Botafogo voltou no segundo tempo com Luiz Henrique e Janderson, no lugar do Sauer e Lucas Fernandes, né? E aí o Botafogo foi para cima no estilo que ele está acostumado de jogar pelas pontas, né? Em alta velocidade, transição em alta velocidade, enfim. E o empate veio logo aos 9 minutos, né? E a virada aos 12. Então, em questão de 3 minutos, né? Falando em pai, o meu pai ele fica muito nervoso, ele não consegue hoje em dia mais acompanhar os jogos, assistir, né? Então, assim, pelo celular eu comunico ele, gol do Botafogo. Então, quando eu tinha acabado de comunicar o empate, em seguida, aí ele me respondeu assim tal, eu já falei, ó, já virou. Enfim, então o Botafogo empatou com o Vitor Sá, né? Que eu achei que teve uma boa atuação. E virou com o Janderson. Depois o juiz deu o gol pro zagueiro, né, pro Hernandes, se não me engano, do Inter, mas vendo e revendo o lance é até difícil, né, de ver quem tocou ali. O Janderson entrou bem na bola, merecia ser anotado para ele o segundo gol. Então o Botafogo vira a partida, né, muito rapidamente, e aí foi um massacre, né, foi um atropelo, né, no segundo tempo. Grande atuação do Botafogo, grande atuação, torcida vindo junto. E o terceiro gol saiu aos 27 do segundo tempo, né? Uma jogada de contra-ataque que começou com o Vitor Sá, foi para o Di Plácido fez também mais uma ótima partida. E aí a bola para o Luiz Henrique comemorar, né? Daquele estilo dele ali, né? Tal. Mas ele tem homenageado o Tiquinho também, feita a comemoração também do Tiquinho. E aí o Botafogo fez o terceiro gol ali, que praticamente matou a partida, né? O 3-1. O Inter ainda chega a fazer um gol, mas estava nitidamente impedido, né? Na hora já deu para ver, né? O que seria o 3-2. Teve até o Olé ali. O Olé eu não curto muito não, tanto é que assim, depois do Olé ainda teve o 3-2 que, né, o VAR corretamente anulou. Então, mas era a torcida ali. Naquela festa é difícil segurar a torcida em momentos como esse, né? O Botafogo chegou aos 47 pontos, maior campanha de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Igualamos o Corinthians de 2017, mas ultrapassamos o Corinthians em número de vitórias. Então, o Botafogo é histórico, é sim o dono da melhor campanha de pontos corridos até hoje. Impressionantes 47 pontos, né? Impressionante. Botafogo só empatou 2 jogos, Santos e Cruzeiro, e perdeu 2 jogos, Atlético Paranaense e Goiás, tá? O resto, tudo vitória, 10 jogos em casa e 10 vitórias, 100% absoluto, incrível, sensacional. Pessoal, no jogo todo, o Botafogo teve 18 finalizações, tá? Realmente teve mais uma grande atuação do Botafogo, um segundo tempo brilhante. Muita gente, né, reclamou ali, pô, o Botafogo contra o Cruzeiro
mal chutou uma bola, Segovinha no segundo tempo. Aliás, Segovinha que ontem nem precisou ser acionado, né? Não foi ao jogo. E ontem o Botafogo voltou a ser Botafogo, né? 18 finalizações. Que alívio essa vitória, né? Bom, abrimos fantásticos 16 pontos na liderança, né? Porém, tem a rodada hoje. Vamos aqui aos jogos que nos interessam, tá? Pra gente ficar de olho. O jogo da Globo, Grêmio e Fluminense, direto de Porto Alegre, às 16 horas. Né? Acho que um empate cai bem, mas também se tiver uma vitória de um lado ou de outro, serve também para dar logo uma porradinha em quem perder, né? na tábua de classificação. Hoje o Grêmio está à frente, até porque também tem um jogo a menos, então talvez se o Fluminense ganhasse também não seria de todo ruim, tá? Mas o empate é o melhor. Às 18h30 o Flamengo, que tá numa crisezinha ali, né? Torcida pichou muro, enfim, recém-eliminado da Libertadores, recebe o São Paulo, seu ex-técnico Dorival Júnior, né? O São Paulo que talvez poupe jogadores, porque vai ter uma decisão pela Copa do Brasil com o Corinthians, né? Vamos ver se o Flamengo vai vir com o time completo, mas também é um jogo aí que o empatezinho cairia bem, né? Ou uma vitória do São Paulo, naturalmente. E amanhã, segunda-feira, tem Palmeiras recebendo o Cruzeiro, né? Lá em São Paulo, às 19 horas. Palmeiras também com 31 pontos, a turma dos 31 pontos, e o Bragantino, que também tem 31 pontos, recebendo o Vasco às 9 da noite no Nabi Abichedi. Beleza? Depois ainda tem um jogo do Atlético Paranaense na terça, fechando a rodada. Galera, semana de treinos para o Botafogo, né? 100 jogos no meio da semana, chegada do Diego Costa possivelmente na terça-feira, né? Com uma apresentação. Botafogo comemorou 119 anos do melhor estilo possível. A gente fica puxando pela memória aqui e é difícil eu lembrar, eu em 50 anos de vida, não me lembro de um momento tão favorável, tão incrível do Botafogo, né? Uma fase maravilhosa, né? Um ano maravilhoso. A gente esquece o Campeonato Carioca ali, que era só um aquecimento, né? E o Botafogo segue firme, tanto na Sul-Americana como no Brasileirão. Brasileirão, então, fazendo essa campanha histórica. Mais uma vez, parabéns a todos os papais, né? Aos que estão ainda na terra e os que já se foram, né? Alvinegros, muitos alvinegros, que merecem sempre as nossas maiores homenagens, beleza? Galera, dá aquele like, dá aquela compartilhada. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, acione o sininho para estar sempre notificado. Ontem, por exemplo, teve um segundo conteúdo que não é comum aqui no canal, então se você aciona o sininho, você é avisado logo para curtir esse conteúdo, beleza? 6895 23 está perto, se Deus quiser. Tamo junto, valeu. Pra cima, fogão!